Olá, estamos começando mais um podcast por de raciocínio. Um podcast que eu não deveria estar fazendo e eu acho que eu vou fazer menos tempo aqui porque eu vou dormir mais cedo. Eu tô meio doente, cara, não deveria estar fazendo isso, cara. Mas sei lá, cara, eu vou fazer porque... Por quê? Não sei porque eu vou fazer, só vou fazer porque enfim... sei lá, mas eu vou fazer, vai. Eu não deveria estar fazendo. Acho que eu vou dormir, na verdade. Não vou fazer isso aqui, não. Não, vamos lá. Se você estiver ouvindo é porque saiu alguma coisa. Vamos lá, cara. Eu tinha falado no último podcast. Aquele último podcast que vocês ouviram foi gravado na sexta-feira passada. Então, meio que eu acabei postando só na terça, né? Então, enfim. Meio que ficou um pouco fora de hora. Mas, cara, enfim, cara, eu gravei aquele podcast na sexta e no final de semana eu passei o final de semana sem celular e sem computador. Eu passei o final de semana, eu fui pra praia, né? Fui pra minha casa da praia, lá na minha família. E eu pensei, cara, como eu quero viver nos anos 80. Eu falei que eu queria viver nos anos 80 no último podcast, eu falei, pra isso eu vou deixar o celular em casa, vou deixar o computador em casa e vou pra praia. Só assim, e só eu e eu, sabe, só eu. Eu vou lá, vou pra praia e bora lá, sabe, vamos ver o que vai dar. E cara, eu diria que foi uma experiência legal, apesar de eu ter ficado agoniado algumas horas, porque enfim, tipo, eu não sabia o que fazer mais. Na verdade, eu sabia o que fazer, não, eu sabia o que fazer, sempre tinha coisa pra fazer, mas às vezes eu ficava agoniado só pelo simples fato de que, sei lá, tipo, eu tô sempre muito atarefado quando eu tô aqui. E eu tô sempre muito cheio de tarefas pra fazer. Na verdade, eu tenho tanta tarefa que eu não executo elas. Eu sou sempre muito acumulado. E a maioria das coisas, na verdade, a maioria das coisas eu faço, mas eu sempre deixo de fazer uma coisa ou outra porque é muita coisa pra fazer. Porque eu me exijo muito, sabe? Eu tô sempre tendo muita ideia pra fazer e eu acabo meio que deixando algumas coisas de lado porque é tanta coisa que eu falo, não, eu preciso me relaxar, ainda mais no final de ano. Eu tô há 7 meses, 8 meses seguidos. Não, deixa eu fazer as contas. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vai completar 8 meses no final de outubro. Então, na metade já. E eu tô há 7 meses e meio, então, seguidos trabalhando. Na rádio, em canal no YouTube. Eu nunca tive essa dinâmica. É o primeiro ano, assim, que eu tô pós-faculdade, que eu tô nessa vibe. Então, por isso eu acho que eu fiquei muito acelerado. E quando eu fiquei esse final de semana sem o computador e sem celular, eu me senti alguns momentos, não diria sempre, não diria que a maioria das vezes, algumas vezes, sei lá, às vezes quando eu ia no quarto, eu tava sozinho, eu começava a pensar, tipo, putz, na verdade eu ficava refletindo, e na verdade eu ficava mais refletindo positivamente sobre eu não ter trazido o celular e o computador, do que de fato ficar agoniado, tipo, puta, eu queria estar com o celular pra mexer no WhatsApp. E essa parte eu não me incomodei, tipo, pra mim, foda-se que o pessoal tava mandando no WhatsApp. Eu sabia que eu ia chegar na segunda-feira e eu ia olhar o celular, porque esse foi feriadão, né? Então eu fiquei sábado, a partir do sábado à tarde, domingo inteiro e amanhã de segunda até ali às 4 da tarde. Eu fiquei basicamente 2 dias e pouco sem usar celular e sem usar computador. Então eu sabia que eu ia chegar na segunda-feira e eu ia olhar todas aquelas mensagens que ia ter, sei lá, 200 mensagens, tenho certeza. Mas eu tava mais agoniado com as coisas que eu faço de trabalho, porque eu meio que, como é que podemos dizer? Às vezes o meu, como é que eu posso dizer? Meu hobby às vezes é trabalhar, porque, enfim, na verdade, eu tenho uns hobbies que não é trabalhar, tipo tocar bateria e às vezes jogar Beyblade, que é em off, às vezes eu faço isso direto. Enfim, são esses meus hobbies quando eu tô exatamente sem nada pra fazer. E só que dessa vez né, no caso, a minha bateria não vai pra praia, né, porque eu não vou levar a porra de uma bateria pra passar um final de semana. E eu também não levei os Beyblades que eu podia ter levado, mas não quis levar. Eu pensei, vamos fazer uma coisa diferente. E o que eu fiz esses dias, cara? Lá no. Enfim, cara.
Primeiro foi legal porque a gente se reúne eu me reúno com a família e tal, enfim, aí vai não só a minha família, mas também foi a, a mãe e o pai da minha cunhada também estavam lá. Tava minha sobrinha, fofinha, tem lá, não tem nenhum ano de idade ainda, cara, tem que 9 meses? Não, 10 mesmo, vai fazer um ano agora, hein? Não, 9 meses, né? Não, 10, porra, 11 meses, ela tem 10 na verdade, 10 meses vai fazer, carai, vai fazer 11 agora em outubro e vai fazer um ano em novembro, cara, muito legal. E, enfim, cara, quem mais tinha lá, cara? Tinha os meus tios vieram também. Tinha os vizinhos da praia também. Tem os vizinhos lá na praia, a gente conversa. Assim, enfim, a gente passou o final de semana meio que curtindo isso. Se eu tivesse trazido celular e computador, eu tenho certeza que eu iria fazer alguma coisa com esses negócios. Principalmente porque tem corrida, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer no final de semana, na verdade é uma coisa do trabalho também, que é no domingo quando tem corrida de Fórmula 1, porque eu trabalho nisso, eu trabalho escrevendo texto, né? Jornalista de Fórmula 1. Aí passa a corrida no domingo de manhã e logo em seguida, depois da, da corrida, eu vou lá e escrevo um texto sobre a corrida. Eu faço lá meio que um relatório e depois eu faço dois textos, faço um texto fazendo um relatório da corrida e o outro texto mais, como é que podemos dizer, mais literário, cara. Alguns vão pegar ali a referência, tá? Eu acho que só um vai pegar a referência, tá? Eu escutando. Enfim, se o. Rafa, se você entendeu a referência, comenta aí. Enfim, eu faço. Enfim, né, mas geralmente eu faço isso depois da corrida. Então, se eu tivesse. Eu assisti a corrida no domingo, tinha lá a TV. Aquela TV em antena que passa na Globo. Na Globo o cara pode assistir em qualquer lugar. O cara assiste lá, assistia a corrida na Globo e aí depois eu iria fazer o texto, ia fazer os textos, assim, eu ia acabar fazendo texto pra mandar pro blog, enfim. E eu acabei, obviamente, não fazendo naquele dia. E eu deixei pra fazer quando eu cheguei em casa na segunda-feira. Eu diria que eu me incomodei um pouco, mas eu acho que eu poderia ter me incomodado mais. Teve outros dias que eu me incomodei mais. Eu acho que eu só não me incomodei justamente porque eu meio que fiz esse compromisso comigo mesmo de eu não vou fazer nada. Tudo que acontecer e que eu precisar mexer no computador e celular, eu vou fazer alguma coisa, achar alguma solução. O que eu acabei fazendo, cara? Às vezes eu uso o celular, tem um bloco de notas no celular, para anotar algumas coisas importantes. Eu comecei a pegar, em vez de utilizar o celular para fazer essas anotações, eu peguei um caderno e uma caneta para fazer essas anotações. E, enfim, eu peguei o caderno e a caneta para fazer as anotações. No fim, eu ia trazer para cá, de volta para minha casa, para poder passar essas anotações pro computador. E eu acabei esquecendo o caderno lá. Então eu fiquei, putz, e agora? Mas eu lembrei todas as anotações que eu fiz. Que bom. E também outra coisa que acontece, que meio que eu precisava no celular também, é porque lá na praia tem um teclado que eu toco de vez em quando. Deixei o teclado lá na praia. E aí enfim, cara, para tocar o teclado eu precisaria saber algumas cifras, algumas coisas de às vezes aprender alguma música nova. E aí pra isso eu meio que roubei o celular da minha mãe ou do meu pai pra poder utilizar disso. Tá? Porque no caso, enfim. E aí é que assim, quando tu vai utilizar o celular de outra pessoa em vez do teu, por exemplo, eu não sou um cara que fica bisbilhotando a vida das pessoas, então não tava nem aí para as mensagens que vinham do celular do meu pai. Eu só ia lá e ignorava e fazia as minhas coisas que eu queria fazer. Se eu queria ver uma cifra de alguma música, eu ia lá. Porque eu também tô aprendendo a tocar violão. E aí, enfim, tem lá violão lá em casa, às vezes lá na praia, né? E eu fico treinando. E aí pra isso precisaria de cifra. Ou aprender uma música nova no teclado, pra isso a gente teria que ir no. Eu vou no YouTube pra descobrir as coisas. Enfim, eu tive que. Eu meio que fazer isso aí. E também eu acabei começando a ler um livro. Provavelmente eu não ia ler livro, porque eu ia
sei lá, quando eu ia estar sem nada pra fazer, eu ia acabar pegando o computador e achando alguma coisa pra fazer, sei lá. Eu adoro mexer no Excel, eu ia acabar querendo mexer no Excel, ou acabar jogando Brasfoot, clássico meu jogar Brasfoot. Jogar Brasfoot é muito clássico. Mas eu acabei lendo um livro, cara, eu achei esse livro muito legal, cara. Que ele meio que... E eu acabei levando pra cá, pra Criciúma. O nome do livro é O Poder do Hábito, cara. Ele tem muito a ver com que essas coisas que eu tô... Ele tem muito a ver com o podcast que é falando hoje, cara. Que é sobre meio que mudança de hábito. O que eu fiz nesse final de semana foi meio que uma mudança de hábito. Eu simplesmente parei, peguei e falei assim, vou ficar um final de semana sem utilizar o computador e celular, que é uma coisa que eu faço, que virou um hábito meu, que é todo dia acordar de manhã. Meu hábito é acordar de manhã, ir na sala, pegar o celular, ver o que tem de mensagem, coisa que tem de notificação para ouvir no celular. Depois eu vou lá, faço minha batida de banana. Essa é minha rotina. Tomo lá o negócio, volto pra sala pra mexer no computador, porque daí eu vou me atualizar das coisas que eu preciso atualizar pra poder... E assim, eu começo a trabalhar ali. Eu acordo geralmente 9, 10 da manhã. 9, meu despertador sempre toca às 9, só que eu acordo geralmente às 10. Tipo, na verdade eu acordo entre as 9 e as 10. Esse é o horário que eu acordo. Porque, enfim, toca o despertador às 9, fico soneca. Mas meio que o meu consciente pensa, tipo, eu posso fazer a soneca até, sei lá, 9h45. Depois disso é exagero, né, Thiago? Aí às vezes eu exagero e eu vou até 10 horas. Mas não passa de 10 horas porque senão eu fico louco. Então eu não faço não passo de 10 não. Enfim, mas essa é a minha rotina. Eu virei um robô, esse é o negócio. Então, pra mim que fugir um pouco dessa rotina, eu sabia que a gente ia pra praia esse final de semana, que era dia das crianças. E eu fiquei meio agoniado, antes de ter ido, eu fiquei meio agoniado porque eu tinha coisas pra fazer aqui em casa. Aqui, enfim, na minha casa normal, do dia a dia, né? E é uma coisa que assim, quando a gente tá na rotina, a gente sempre faz sempre as mesmas coisas, que acaba a gente ficando preso a essa situação. E quando a gente vai fazer, olha, a gente vai fazer X, é uma coisa que na nossa cabeça isso incomoda, sabe? Toda vez que eu vou pra praia, todo final de semana que eu ia pra praia, eu ficava meio incomodado de ir pra praia, porque apesar de eu gostar de ir pra praia, eu gosto, sabe? Não é uma coisa que eu vejo muita gente que não gosta de ir pra praia e se incomoda quando vai, porque não gosta. Eu não, eu gosto de ir pra praia. Sabe, pra mim a melhor época do ano é em janeiro e início de fevereiro ali, que é onde eu fico assim 100% na praia direto na minha casa da praia. Porque é onde eu posso ter, onde eu tenho um espaço para poder meio que. É um espaço onde a minha imaginação flui pra caramba e eu posso. Eu posso. Como é que podemos dizer, cara? Criar muitas coisas, sabe? Tipo, eu escrevi um livro. Eu escrevi porra de um livro enquanto eu tava na praia. Entende? Esse é o nível do negócio. Eu escrevi um livro, inclusive vou lançar no final do ano. E, enfim, cara, quando eu tô na praia, tem muitas ideias que surgem e eu acho legal, porque por isso que eu acho muito produtivo o período da praia. Durante o ano, é um período tão de atividade e rotina que acaba não sendo um período. Que acaba sendo. Óbvio que acaba sendo um período produtivo, só que acaba sendo um período produtivo, porém, obrigação da pessoa, sabe? Tu não tem uma. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, é que a gente, quando eu fui pra praia, quando eu entro nesse modo rotina, eu não gosto mais de ir pra praia. Eu só vou gostar de ir pra praia quando falarem assim, ó, cara, acabou o teu modo rotina, agora entra no teu modo livre. Tu não precisa mais se preocupar em nada, não precisa mais se preocupar com nada agora a respeito das coisas que tu faz, de trabalho. Não precisa mais pensar em trabalho. Agora foca, pensa que tu tá livre, tu pode fazer o que tu quiser. Aí sim eu começo a gostar de ir pra praia. Eu falo, opa, praia é legal, quero morar. Aí eu chego a pensar em querer morar na praia. Mas daí é aquele negócio, quando chega ali em fevereiro, eu começo a... É porque quando eu tô na praia, eu começo a pensar em muitas coisas. Só que aí quando chega em fevereiro, é sempre assim. Chega em fevereiro, eu começo a pensar nas coisas que eu preciso fazer para o resto do ano.
O que que eu posso fazer pro resto do ano? E aí eu começo a pensar em voltar pra Criciúma, enfim, né? Pra não ficar mais na praia, pra poder fazer as coisas. E aí eu entro nesse modo rotina. E aí quando eu entro no modo rotina eu não quero mais ir pra praia. E aí por isso que eu penso, tipo, eu não queria ir pra praia. Não é que eu não queria. Tem muitos finais de semana anteriores aí eu não queria ir pra praia. Justamente porque eu ia, mas se eu for pra praia vou perder algumas coisas que eu preciso fazer aqui em casa, cara. Porque tem coisas que eu só consigo fazer em casa porque, sei lá, na praia não tem internet, por exemplo. E é uma coisa curiosa porque o pessoal sempre fala, tem que botar internet na praia, tem que botar internet na praia. Eu sou o cara que fala que não é pra botar internet na praia. Justamente porque eu quero poder ter em janeiro um momento de liberdade e ficar off, sabe? Esse é o meu negócio. É chegar em janeiro, fevereiro, ficar off do mundo e não saber mais de nada do que está acontecendo, para justamente forçar uma criatividade, tu me entende? Porque quando tu fica preso à internet, meio que a tua criatividade não vai ser tão aguçada porque tu tem tudo ali, sabe? Tu vai ter tudo ali, tu tens todas as coisas ali, sabe? Tu não precisa ficar se esforçando para fazer outras coisas que tu não dá, sabe? Meio que tu acaba vivendo. Não, eu ia falar que acaba vivendo nos anos 80, mas não acaba vivendo nos anos 80. A minha rotina nas férias, ela é uma. Como é que podemos dizer, cara? Ela é uma rotina diferente da vida normal. Porém, ela. Como é que eu posso dizer, cara? Ela é uma rotina em que eu não uso internet. Então muda bastante coisa, sabe? Eu tenho que, por exemplo, quando eu não tenho nada pra fazer, eu tenho que ler um livro, eu tenho que inventar de tocar um instrumento que tem por lá, eu tenho que. Às vezes geralmente eu levo videogame, então às vezes eu jogo videogame. Ou às vezes, como é o caso que eu fiz alguns anos atrás, escrever a porra de um livro. O cara não tem mais nada pra fazer, ele fala, vou escrever um livro aqui, cara. Enfim, cara. E aí. Esse é o negócio. Ai, ai, o que eu tava falando, cara? Tá, vamos voltar, cara. Eu fiz esse final de semana, eu criei esse final de semana dessa maneira porque eu tava muito cansado, cara, de fazer tudo. Eu fiquei, esse ano inteiro, como eu falei, né, eu fiquei 7 meses seguidos sem, trabalhando. Eu não tô acostumado com isso. Eu venho da minha vida de, sei lá, escola, que é ficar fevereiro, março, abril, maio, junho e um pouquinho de julho, aula. Aí depois tem férias de 2 semanas e volta agosto, setembro, maio, junho. Agosto, setembro, maio é maravilhoso. Agosto, setembro, outubro, novembro e começo de dezembro. E para terminar o ano. E depois, na verdade, a minha rotina vem da faculdade, que é menos ainda, que é março, abril, maio, junho. Aí tem julho inteiro de férias. Agosto, setembro, outubro, novembro. Quase falei maio de novo, porque agosto, setembro, outubro e novembro. Ou seja, são 4 meses no primeiro semestre e mais 4 meses no segundo semestre. Claro que às vezes eu ficava de recuperação em algumas matérias, aí vinha a primeira semana de julho também e a primeira semana de dezembro. Enfim, mas enfim, essa é a minha rotina, cara. Era a rotina essa era a minha vida. E assim, era muito menos puxado do que a vida de trabalho também, porque a vida de trabalho é meio que todo dia a mesma intensidade. Na faculdade não, na faculdade nos primeiros durante esses 4 meses que era o semestre, era era tipo março de boas total, abril começava meio que a preparação dos trabalhos. Maio, aí começava a se puxar bastante, o pessoal começava a se incomodar, tocou o alarme. E aí chegava junho, era a pauleira máxima. Aí era, sabe, o ritmo absurdo. Tinha prova, trabalho pra cacete, tinha que fazer caralho a quatro, sabe? Era muita coisa. Então o ritmo era muito. Esse era o ritmo, tipo, era progressivo o ritmo. O ritmo pra trabalho não é assim. Tudo bem, eu vou dizer, cara, esse meu ano de trabalhando apenas e sem estudar nada, eu acho que foi um ano mais legal do que quando eu tava na faculdade. Porque na faculdade me exigia
pensar demais. Era mais difícil. Tipo, as coisas que precisava fazer era, sabe, tipo, não era uma coisa que eu gostava. Tem muita coisa que eu fazia lá que eu não gostava. Sabe, tipo, no último ano eu fiz fotojornalismo. Eu nunca gostei de mexer com a porra de uma câmera. É, curioso. Não, pra bater foto eu não gosto de bater foto. Eu detesto bater foto. Eu tive que fazer uma cadeira podre da fotojornalismo. Tomei bronca da professora ainda. Dei um soco num colega por causa disso. Por favor, cara, essa parte eu já me redimi, tá? Tá bom? Eu já fiquei. A história do soco, eu dei o soco numa pessoa, no meu amigo. Eu meu amigo até hoje, cara. A gente conversa todo dia. Eu dei o soco no meu amigo e um segundo depois eu me arrependi, tá? Essa é a história. Por favor, não me processem. Não achem que eu sou um cara do mal. Aquilo ali foi uma coisa. Foi uma situação enfim, cara. Foi uma situação que aconteceu, foi resolvido. E, assim, obviamente eu me arrependo disso ter acontecido. Enfim, inclusive no ano passado tinha o TCC. Puta que pariu, o TCC é a pior coisa que existe. TCC não dá, cara. TCC quase matou a minha vida. Era foda essa porra. Então a rotina apesar da rotina do trabalho ser mais trabalhosa e cansativa, porque tu tá sendo exigido o tempo todo, sabe, o dia inteiro não é o dia inteiro, mas sei lá, umas 8 horas por dia tu tá sendo exigido, e às vezes tu tem que trabalhar não só 5 dias por semana, mas às vezes o cara trabalha no final de semana também. Eu no início do ano era assim, cara. No início do ano, minha rotina de trabalho era todo dia. E assim, intensivo. O meu pai ficava com. Meu pai e minha mãe começaram a acharam que eu tava me exigindo demais pra quem tava acabando de sair da faculdade, sabe? É até curioso que eles falavam, não, tá trabalhando mais que nós, pô. Porque assim, eu trabalho autônomo. Eu trabalho na rádio, eu faço coisas sozinho. Eu trabalho no YouTube, eu faço coisas sozinho. É tudo sozinho. Eu não tenho alguém pra me ajudar. Eu faço tudo sozinho. Então, acaba sendo. Como é que pode. Acaba que o trabalho fica tudo pra mim. Apesar de eu não ter ninguém pra mandar em mim também, então isso é uma coisa boa. Mas ao mesmo tempo, eu me exijo demais. Enfim, cara. Só que aí eu chego na meta. Aí eu cheguei em setembro, eu já não queria mais fazer nada. Eu lembro que eu fiquei teve uma hora, acho que foi a época que eu peguei o tal do Corona, que eu fiquei 2 dias mal pra caramba. Eu fiquei uma semana, assim, fazendo a mínima de coisa possível. A única coisa que eu fazia era as coisas da rádio, que é que 1 minuto e meio, bem pouca coisa. Porque eu não queria, claro, não podia não fazer as coisas da rádio. Na verdade, se eu quisesse, eu podia ter chegado pro cara e falar, olha, eu tô gripado e peguei o coronavírus e eu não vou fazer nada. Mas eu, do jeito que eu sou, eu não ia querer ficar uma semana sem fazer nada, então vou fazer essas porra da rádio sim, tá? Vamos exigir um pouquinho aqui. Eu fui fazer. Enfim, cara. Cara, muita coisa, entendeu? Enfim, eu cheguei agora em outubro, eu tô morto e cansado. Minha situação agora é eu não quero mais fazer nada. Na verdade, não. Essa semana, por exemplo, eu já me empolguei de novo. Não adianta, é sempre assim. Mas assim, não é que eu não quero fazer nada, é que eu quero fazer menos coisas. Sabe? Eu acabei até abrindo um site de notícias. Só que esse site de notícias, ele me incomoda. Porque ele acaba. Como é que podemos dizer, cara? Ele sempre é uma coisa que dá muito trabalho fazer, cara. Eu não quero. Eu no meu momento de agora, final de ano, eu acho que como é que eu poderia dizer? Eu acho que eu planejei mal o ano, cara. Eu planejei mal o ano. Inclusive eu tô achando até que aquele meu site de notícias que eu fiz, eu acho que eu vou tentar. Sei lá. Eu quero continuar ele, não quero parar ele. Na verdade já tá parado faz umas semanas aí, cara, que eu não faço mais nada naquele negócio. Eu não faço mais nada naquela porra de site porque eu sei que se eu fazer, eu vou me cansar pra caramba e vou ficar o resto do dia sem vontade de fazer nada. Porque isso é uma das coisas que tá me cansando. Isso tá virando quase um TCC. Não é o TCC nem ferrando. TCC é muito. Uia, TCC era muito mais difícil. Não, aqui isso é meio chato, sabe?
É que escrever texto é um negócio que eu gosto de escrever, mas tem uma diferença aí entre gostar e às vezes tu gosta do negócio, mas tu não pode fazer a mesma coisa que tu gosta todos os dias. Porque dependendo da coisa que tu gosta, às vezes pode ser muito trabalhoso. Ah, eu gosto muito de eu gosto muito de subir montanha. Mas eu não vou subir a montanha todos os dias, porque isso cansa e eu vou, sei lá, eu vou acabar quebrando a perna, sabe? No meu físico não me exige subir montanha todos os dias, sabe? É isso aí, cara, tipo, escrever texto eu gosto de escrever texto, mas eu não vou conseguir, sabe, eu tenho um negócio assim, cara, eu não vou conseguir escrever texto todos os dias. Todo dia tem que ficar escrevendo um texto. Não é pra mim, cara, sabe? Eu acho que. Eu pensei, eu fiz até uma rotina aqui de poder de escrever texto todo dia. Mas não vou, não tem como, não tem como. Eu já escrevo mini texto, né? Um textinho pra rádio todos os dias, que é pra. Enfim, mas é tão pouca coisa, cara. É 3 parágrafos o negócio, então não exige muita coisa, sabe? Então eu nem me esforço, nem me incomodo a respeito disso. Sabe? Agora. Quando se trata de um texto maior, aí o cara tem que pensar para escrever, isso exige mais. Hoje de manhã eu escrevi um texto, e eu até gostei de escrever esse texto, mas assim, ele me exigiu bastante. Depois eu não fiz mais nada depois de ter escrevido esse texto. Eu só fiz as coisas da rádio que era preciso, porque isso aí já virou rotina para mim, isso virou mais tranquilo para mim, que acaba, enfim, não precisando mais. Caramba, eu não sei o que eu tô falando de fato. Já meio que fugi um pouco do assunto. Eu tô falando sobre. Tô falando sobre. Enfim, cara, o que eu tô tentando dizer a respeito de tudo isso é. Eu me cansei. Vocês perceberam todas as coisas que eu falei, que eu fiz durante o ano? Eu fiz muita coisa durante esse ano, cara. Pra, sei lá. Pra quem acabou de sair da porra da faculdade. Eu acho que eu fiz mais coisas que alguém que de fato se empregou que pegou um emprego em algum lugar. E tá trabalhando, sei lá, tipo o cara que. Não sei também. Não sei, não posso dizer nada. Mas enfim, cara, aí, cara, o que acontece? Eu peguei esses 2 dias aí pra não fazer nada, cara. E eu acabei. Enfim, eu comecei a tocar os negócios no teclado, me- eu fiquei mais. Eu toquei teclado, porque é aquele negócio, a nossa angústia do ser humano. Uma coisa que eu percebo, cara, tipo, por que que as. Porque uma coisa que eu vejo em mim, que eu vejo em muita gente dessa nossa geração aí, né? As pessoas são muito ansiosas, elas são muito imediatas, elas gostam de fazer elas não podem ficar um segundo sem fazer nada. Eu também sou assim, não adianta. Nosso mundo é assim hoje, nosso mundo é muito acelerado. Isso é uma coisa que incomoda. E que eu acho que uma das coisas uma coisa que eu fiz assim na época da faculdade, que eu fiz eu me juntei com o pessoal da pastoral me juntei não, mas eu conversei com o pessoal da pastoral da faculdade. E um desses caras tinha umas aulas de meditação. Era um cara pra ser bem zen, assim, um cara bem de boas. A gente precisa viver uma vida mais calma, sabe? Sem muito estresse, sem muita aceleração, sabe? E é uma coisa que a minha vida não é, mas de jeito nenhum. E que esse final de semana me mostrou e que eu devia ser um pouco assim. A gente tem que dar a chance para tranquilidade. A gente não pode pensar que tá 100% tem que estar 100% ativo. Isso é uma das coisas que eu acho que é o mal dos últimos anos, é isso, sabe? Você precisa ser proativo, você precisa, sabe, tá muito presente, você, sabe? Você precisa ter atitudes, essas coisas tudo. Tudo bem, é legal ter essas coisas, é bom, mas assim, a gente precisa estar assim o tempo todo, sabe? Eu acho que uma pessoa feliz é uma pessoa que não se preocupa com muita coisa.
é uma coisa que eu percebo que as pessoas estão gostando de se preocupar. Eu gosto de me preocupar também. Não posso negar, porque minha vida é muito acelerada. Quem tem vida acelerada gosta de se preocupar. Eu também vivi numa família em que o pai e minha mãe são extremamente ativos. Minha mãe não para um segundo de trabalhar. Meu pai também tá sempre na loja fazendo as coisas. Ou seja, é isso aí, cara. Como é que podemos dizer? E aí, tipo, tem minha irmã que também não para quieto um segundo, tá sempre fazendo as coisas que ela faz, né? É muito responsável, sabe? Tipo, esse negócio tipo, é uma disciplina e uma atitude de pessoas muito boas. Assim, essa é minha família, são pessoas extremamente responsáveis. E eu acabo também meio que pegando isso também, eu acho. Acho, né? Não, eu vou confessar, eu sou um cara. Eu posso não ser um cara muito inteligente, mas eu sou um cara responsável naquilo que eu faço. Tipo, se eu vou me comprometer com alguma coisa, eu vou fazer aquele negócio. Dá pra dar uma olhada no meu site que não tá atualizado já faz meses. Não, mas esse negócio aí do site é um negócio à parte. Não, mas eu me julgo um cara responsável. Mas enfim, cara, o que eu tô tentando dizer é o seguinte, cara. A gente tinha que viver um pouco da nossa vida um pouco mais zen, sabe? E talvez o negócio tá, tudo bem, não dá pra ser todo dia assim. Por exemplo, nesse exato momento eu deveria estar dormindo, porque eu não estou apto para ficar acordado muito tempo. Eu tô meio doente. Eu tô me sentindo que eu tô meio gripado. Mas eu não sei se eu tô gripado, porque eu não tô com febre, eu não tô com dor de cabeça. Meu sintoma, tipo, eu não tenho muito sintoma. O único sintoma que eu percebo é que a minha garganta tá estranha. Então, eu acho que eu tô doente. E aí por isso que eu teria que dormir. Só que eu não tô dormindo porque eu sei lá, a minha cabeça funciona com a minha cabeça que entrou numa puta rotina de eu preciso ficar acordado ainda às 11h42 neste exato momento, porque sim. Porque sim, tu só vai dormir 1 da manhã. Geralmente é isso. Tipo, a minha cabeça funciona tipo, não, eu vou tentar dormir, mas quando acabar esse podcast, imediatamente eu vou dormir. Arabarabaraba. Eu acho que esse podcast eu tô falando. Esse podcast é o podcast mais avulso que tem, porque eu ainda não consegui falar. Na verdade, eu nem sei o que eu tô querendo dizer, cara, nesse podcast. Eu tô 32 minutos falando, eu tô tentando apresentar umas coisas, mas eu não consigo chegar num ponto. Tô só falando coisas avulsas. Eu tô com uma porra do meu livro aqui, do Poder do Hábito, aqui, que é do livro do Charles Duhigg. Enfim, cara, eu não sei o que eu posso dizer, cara, mas assim, sabe o que é, cara? É que eu tô nesse ciclo de eu tô falando um negócio nesse podcast, que eu não sei nem quando é que vai acabar o podcast. Geralmente eu tenho um ponto, eu falo esse ponto, e quando eu meio que acho que eu falei tudo o que eu precisava falar a respeito de um ponto, eu falo, acabei. Agora, a minha situação eu comecei meio que tentando achar um ponto, mas eu meio que tô vagando pro nada. Então eu não sei quando é que vai terminar essa porra de podcast. E eu sei que eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não posso terminar o podcast sem extrair tudo que eu posso extrair. Porque eu tenho certeza que se eu parar agora, tipo, chega, não quero mais fazer podcast, porque, sei lá, eu vou parar por aqui porque eu tô sem rumo. Eu vou acabar depois de fazer esse podcast e falar, putz, eu não falei sobre isso, não falei sobre aquilo, não falei sobre... E aí, enfim, aí eu vou ficar mal, porque daí eu vou ter que fazer uma parte 2 do podcast pra falar o resto das coisas que eu não falei. Então eu tenho que tentar extrair o máximo, tá? Vamos lá. Vamos lá, o poder do hábito, cara. Eu falei já sobre isso, né, cara? Não, o que eu quero dizer, cara, é que eu passei esse final de semana aí fazendo as coisas que meio que fugindo da minha rotina, que é essa aí de ficar todo dia muito ativo, porque eu tô morto de cansado. E meio que toda vez que eu ficava, sei lá, sozinho no quarto, às vezes no banheiro, eu ficava pensando nesse final de semana em específico, tipo, eu fiquei, cara, tá legal isso, tô gostando de ter ficado no final de semana, eu não tô me preocupando, eu não tô me. Eu fiquei poucas vezes eu me agoniei, sabe, com isso. E eu acho que eu só não me agoniei justamente porque
eu me fiz esse pacto comigo mesmo. Tipo, eu vou fazer isso e teu. Eu não me arrependi, tu entende? Uma das coisas que eu acho que a pessoa não pode fazer na vida é se arrepender de alguma coisa. Tudo bem. Não sei como é que eu posso dizer. Na verdade tá, o arrependimento... Tipo, se tu vai se arrepender de algo que tu errou, e tu sabe que tu errou, mas no sentido de, tipo, tu cometeu um... Tu cometeu um erro, sabe? Tu cometeu um crime. Ou, sei lá, tu... Tipo, não precisa nem ser os negócios mais hediondos, mas, sei lá, tu... Enfim, tu errou no sentido de você fez uma coisa que socialmente é errado. Pode ser moralmente, pode ser eticamente, pode ser, tipo, bater numa pessoa. Bater numa pessoa, tu não vai preso por bater numa pessoa, né? Tu não vai preso por bater numa pessoa. Dependendo da situação. Sabe? Tu pode resolver ali com a pessoa e tu não vai preso. Tu não cometeu um crime, sabe? Mas tu pode se arrepender desse erro. E eu acho que é válido se arrepender de um erro desse, por exemplo. Sei lá, tipo, tu xingou alguém e tu não gostaria de ter xingado. Tipo, ah, putz, eu errei, eu não devia ter xingado esse cara. E tu fala, se arrepende, beleza. Pede desculpa pra pessoa. Agora, quando a gente fala de arrependimento, quando eu digo de arrependimento, de a gente não pode se arrepender, é das coisas que a gente faz e que meio que não é, tipo, aquilo que tu, aquilo que tu faz e que tu não precisa pedir desculpa, tu não pode se arrepender. Tu só se arrepende daquilo que tu pode pedir desculpa. Porque quando tu vai se arrepender consigo mesmo, de uma coisa que tu fez, de coisas que assim, ah, putz, eu não devia ter feito isso porque ia ser diferente. Eu acho inválido isso, eu não gosto, porque muita coisa que a gente faz, que a gente vai, eu me arrependo de ter feito coisa X, é meio que mais um aprendizado na nossa vida. Isso eu tava pensando ontem de noite. Ah, esse negócio, é isso aí, é mais um aprendizado. Toda coisa que a gente faz, que a gente meio que se arrepende por si mesmo, né, não por um erro que a gente cometeu, que a gente teria que pedir desculpa a alguém, ah, é um aprendizado. Tá? Na verdade, todo erro que a gente comete também é um aprendizado. Se você se arrepende também. É que aquele negócio, se arrepender, é que tem uma coisa, tipo, se arrepender, se o se arrepender é aprender com os erros, beleza, mas o arrepender de, putz, eu não devia ter feito isso, eu queria poder ter uma máquina no tempo pra voltar atrás, aí eu já acho errado. Ah, cara, eu não sei o que eu tô falando mais, cara. Não sei mais o que eu tô falando, bicho. Ah, sei lá. Eu tô sentindo que eu quero terminar esse podcast, mas eu também tô sentindo que eu tenho mais coisas pra falar. E aí, se eu fechar esse podcast, eu não sei mais, cara. Ah, mas eu vou fechar, não adianta. Qual é o ponto que eu queria chegar? É isso que eu queria entender, cara. Qual é o ponto que eu queria chegar aqui, cara? O que eu queria falar é o seguinte, cara. Tentem fazer esse teste também. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo também é um cara muito ativo e que faz as coisas por, sabe, não é que você seja muito ativo. Eu sei que não necessariamente as pessoas são ativas. Mas eu sei que a pessoa é angustiada, ansiosa, essas porra tudo. Que é o cara meio que não pode ficar muito sem. Quando o cara tá sem nada pra fazer, ele vai querer arranjar alguma coisa pra fazer. E às vezes é mexer no celular, às vezes é entrar no computador. E sei lá, sabe? É isso aí, esse é o rumo das pessoas. As pessoas fazem isso. É isso que eu percebo que as pessoas do novo. Sabe? Tipo, é isso que a minha visão de mundo é. Se a pessoa tá um minuto sem fazer absolutamente nada, ela não vai parar pra pensar, ou parar pra ficar. Ou parar pra pensar, não, eu vou fazer. Tal. Não, ela automaticamente já busca o celular pra virar um refúgio, entende? E isso cria um vício que não é nada legal, porque futuramente você pode acabar ficando dependente desse negócio, que não é bom também. Porque assim, a vida não é fácil, meu querido, sabe? Ah, cara, eu diria que esse final de semana ele foi bom pelo fato de eu ter ficado algumas coisas, alguns dias aí sem celular, sem computador, sem mexer nessas coisas, né? É, sei lá, acho que sim, é bom.
E assim, eu acho que um dos momentos legais também, cara, foi um dos momentos que eu como eu tava sem celular, eu peguei e fiquei sentado lá na casa da praia tem tipo um balanço, uma rede, uma rede. Fiquei sentado na rede e eu ouvindo o pessoal conversar sobre, sei lá, se os caras estavam falando de política, e eu meio que entrei no assunto junto, sabe? Geralmente eu, nessa situação, eu ia acabar, sei lá, eu ia acabar mexendo no celular e ia fazer, ou, enfim, ia ficar meio isolado no meu canto e ia fazer essas coisas. Mas nesse momento, como eu tava sem o celular, eu acabei vendo essa situação e pensei, putz, por que não? Sabe, o que o cara começa. É que assim, quando tu sai do celular, tu começa a ver o mundo. Tu pode. Tipo, tenta ficar, sei lá, 10 minutos parado. Por exemplo, na praia, né? Na casa da praia lá, é um espaço aberto. Então, eu fiquei lá na rede. E é muito bom ficar na rede pensando e vendo o mundo. E ela sabe vendo tudo. Porque alguma hora vai chegar alguma coisa legal, sabe? Pode ser algum pensamento, ou pode ser alguma situação que esteja acontecendo que tu preste atenção pra aprender, pra ter alguma coisa. Ou tu pode, no caso que eu fiz naquela hora, tipo, eu tava na rede, e aí eu olhei pra um. Eu vi que a situação, eu tava, tipo. Meio que tu aciona todos os teus sentidos, né? Então, tu começa a ouvir as conversas das pessoas, tu começa a sentir o ar que tá ali, tu começa a ver o ambiente, tu começa a sentir o balanço ali, a rede balançar, e tu começa a... Enfim, cara, tu percebe alguma coisa. E no caso, a minha coisa que eu fiz ali foi... Só que tu não pode meio ficar... Eu vou ficar parado 10 minutos esperando pra ver se acontece alguma coisa. Não, tu tem que ficar, tipo, 10 minutos sem fazer nada e curtindo. É isso que é o negócio, tu me entende? Esse é um... Eu acho que isso é um... O bom da vida é a gente poder ter uns 10 minutos de paz. De vou curtir o que tem. 10 minutos de paz no mínimo. Eu digo na vida hoje, né? Na vida atual, na nossa sociedade. É tu ter uns minutos de paz. E os minutos de paz não é ficar se entretendo com alguma coisa. É às vezes. É às vezes ficar. Tá, eu sei que tem. Tipo, tem algumas situações, tipo, quando o cara tá em bad vibes, é péssimo ficar. Tipo, o cara se deita e fica pensando na vida, porque o cara começa a pensar em muita coisa ruim, às vezes o cara vai querer se matar. É ruim também. Mas depende muito do clima também do dia, né, cara? Sei lá, eu não sei, cara. Eu tô falando uns negócios aqui. É porque eu tava muito bem no final de semana, eu diria. Então, sei lá, eu não sei como é que é a vida de cada um também, não posso falar nada. Mas enfim, eu posso dizer, por experiência minha, que esse final de semana foi bom. Um final de semana sem usar celular e computador. Se você quiser aderir a a essa minha, esse estilo de vida, que gay esse negócio. Se você quiser aderir a esses modos, faz aí, cara. Tenta. Tenta. Não sei como é que é a vida, não vou ficar obrigando ninguém a fazer, óbvio que eu não mando ninguém. E eu também, tipo, é uma recomendação, e eu não sei se vai dar certo também. Deu certo comigo, mas eu não sei se vai dar certo com as outras pessoas. E eu acho que, tipo, foi tão legal isso que eu acho que eu vou fazer mais vezes, tu me entende? Eu acho que eu vou, por exemplo, esse próximo final de semana, se a gente for pra praia de novo, eu não vou levar meu computador, não vou levar meu celular, eu vou deixar eles aqui. E vou ver o que vai dar pra fazer por lá, sabe? Vamos arranjar um jeito de fazer alguma coisa. Igual foi no final de semana passado. Talvez as únicas coisas que me incomodaram nesse final de semana foi de eu. É que eu gosto muito de assistir corrida. E tinha 3 corridas importantes nesse final de semana que eu queria assistir e que eu queria assistir ao vivo, né? Uma na televisão aberta, então era tranquilo, era só pegar a antena e eu conseguiria assistir a Fórmula 1 na Globo.
Só que tinha outras duas corridas também que eu queria assistir. E aí essas corridas eu teria que ter um cabo, né? TV a cabo. E lógico, na praia não tem TV a cabo. Eu só assistiria se fosse aqui em casa. E enfim, mas aí eu aproveitei pra. Aí como eu assisti, de fato eu assisti essas duas coisas que eu queria assistir. Enfim, cara, eu não sei como, mas o 3G, 4G, foda-se, né? Algum G do celular do meu pai tava funcionando. E eu consegui assistir as corridas, então eu fiquei meio que. Ah, olha só como é bom ter internet na praia, hein? Não quer botar internet na praia, Thiago? Não quero. Eu não quero colocar internet na praia de jeito nenhum. Para isso foi bom. Não sei como, cara. Nunca dá 3G naquela porra de praia. Por que tava pegando? Não funcionou, eu consegui assistir. Cara, tudo deu certo. Essa é a verdade, cara. Tudo deu bom. Foi um final de semana bom, cara. É. Agora tô pensando em questão do próximo final de semana se eu vou ter que. Porque vai ter corrida que eu vou querer assistir, eu tenho certeza disso. E aí se eu perder, eu vou ficar meio. Ai, eu queria estar assistindo corrida. Ai. É. Enfim, cara. Eu não sei como é que eu posso dizer, cara. Eu só posso dizer que. Ah, sei lá, deu bom. Não sei, pô, fale o que você quiser achar do negócio, tá? Do meu. Fala o que quiser falar a respeito desse podcast aí, tá? E é isso aí, cara. A gente retorna aí no próximo dia. O que eu tô falando? Tchau.